Boa noite, meus irmãos. Estamos de volta, quinta-feira para mais um estudo. Hoje é o nosso terceiro estudo, nessa nossa sequência de 5 estudos sobre colunas da fé reformada. Espero que para vocês tenha sido bênção, que para mim tem sido, Li um livro de John Piper, como eu falei, em cima desse livro que eu estou trabalhando com vocês e conversando com vocês. Aqui a gente vai reafirmando a nossa fé em tudo que o Senhor fez por nós. Eu vou orar e nós iniciaremos o nosso estudo de hoje. Santo Deus, nós louvamos a Ti, ó Pai, pelas grandes bênçãos derramadas sobre o Teu povo. Especificamente falando no dia de hoje, o Senhor nos abençoou com um dia, nos dando a Tua misericórdia, e é por causa dela que nós nos encontramos hoje aqui, Senhor. Nós somos gratos por tantas bênçãos que o Senhor derrama sobre cada um dos Teus filhos. E te pedimos, Senhor, que esse momento em que vamos estar aqui juntos possa ser para a nossa edificação, seja para o conhecimento da Tua verdade, da Tua palavra, conhecimento sobre tudo que o Senhor fez na cruz por nós. É o que te pedimos para esse momento, no nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, hoje a terceira lição é a nossa expiação limitada. E no primeiro estudo nós trabalhamos sobre depravação total. Aprendemos que quando Adão e Eva pecaram, então a realidade do pecado entrou na natureza humana, e com isso trouxe o que nós chamamos de depravação total. Nós aprendemos que depravação total é a ação do pecado em todas as esferas do homem. Aprendemos que, segundo o teólogo Rockman, o homem foi afetado pelo pecado tanto no aspecto estrutural, aquilo que Deus criou e nos deu a capacidade de gerenciar, de criar, de administrar, todas as nossas habilidades, foram afetadas e não servimos mais com nossos dons, os nossos talentos, para aquilo que nós fomos criados, para o louvor da glória do Senhor. Aprendemos também que a nossa função, isto foi alterada ao ponto de praticamente sumir, perdemos essa funcionalidade que Deus deu para nós quando fomos criados à sua imagem e semelhança. A função é adorar a Deus sobre todas as coisas. Aprendemos que também dentro dessa tríade que o Senhor nos criou, que é para adorá-lo, servi-lo, amar ao nosso próximo e também servi-lo ao nosso próximo e cuidar da criação. Isso tudo tem que redundar sempre em louvor e glória ao Senhor. Nós aprendemos que também nessa depravação total, que toda e qualquer atitude que o homem venha a praticar, que ainda nós o consideremos como uma coisa boa, que a sociedade convencionou como sendo produtivo, sendo bom, ainda assim, diante de Deus, no que se refere à glória a Deus, não funciona, não serve, porque não o faz, o homem não o faz para que Deus seja exaltado, para que Deus seja glorificado. O homem faz sempre em busca da sua própria glória, muitas vezes o faz num sentimento egoísta até, e nesse sentimento de egoísmo é porque ele quer que as pessoas o admirem. Quantas pessoas fazem coisas de ajudar o próximo, de doar cestas, a servir alguma sopa no sinal ou num canto de uma avenida, na passagem de alguma avenida, ainda assim no coração dessa pessoa, ela quer que aquele que recebeu agradeça a ele, não por um ato de bondade, mas na verdade que aquele agradecimento afaga o coração egoísta da gente. A gente quer de fato o que é ser admirado. Então é isso que aconteceu na realidade humana com o pecado entrando na natureza humana e destruindo o propósito que Deus fez para nós. Mas aprendemos também na segunda lição que numa sequência lógica a graça irresistível de Deus nos alcançou o homem perdido em seus delitos e pecados,
E nós entendemos que essa graça é um favor imerecido de Deus, uma bondade de Deus para com os homens, porque não merecíamos, né? De fato, nós não merecemos, e nada que nós venhamos fazer, isso vai mudar essa realidade de Deus. Deus simplesmente nos ama, e não é porque você faz algum ato de bondade que isso vai trazer a atenção de Deus. Não. Deus é que chama a nossa atenção. Nós não conseguimos chamar a atenção de Deus, né? Deus é imutável e aquilo que Ele estabeleceu será cumprido conforme o seu decreto, conforme a sua vontade. Então, dentro dessa graça irresistível, nós aprendemos também que quando o homem foi alcançado pelo pecado, né? Ele criou no próprio coração do homem o pecado, uma rebelião contra Deus. Então, o homem natural ele não faz, como nós falamos ainda agora, por vontade de adorar a Deus, para que Deus seja glorificado, ainda que seja um ato de bondade, uma coisa boa, né? Então, a graça irresistível encontra um coração rebelde, um coração desobediente. A graça irresistível é essa capacidade que Deus tem, com laços de amor, tornar um coração que é rebelde em um coração obediente. Então, a palavra de Deus mostra em alguns textos que nós seguimos no curso deste mundo, né? Que nós éramos filhos desobedientes e a ira de Deus estava sobre nós. A graça de Deus em Cristo Jesus nos alcançou e Deus agora nos vê quando Cristo está no meio entre nós e Ele. Então, o sangue de Cristo hoje que nós vamos ver na expiação limitada é esse agir de Deus em Cristo, nos trazendo perdão e salvação para todo aquele que crer, né? Que crer na obra de Cristo. Hoje, então, no estudo número 3, expiação limitada, nós podemos chamar também expiação eficaz ou expiação definitiva, né? O que é expiação? Depois eu vou mandar para vocês, eu pedi para a irmã Rita distribuir para cada um de nós aqui. Hoje eu não, pela correria, acabei não enviando com tempo, porque eu pedi para Luciana fazer uma correção ortográfica. Graças a Deus, eu tenho uma pedagoga em casa que me ajuda. Eu não sei como foram os outros estudos aí que vocês viram, né, que eu enviei sem essa revisão dela. Ela viu um texto no nosso Instagram e ela achou por bem agora passar uma vista nos meus apontamentos, né? E graças a Deus por isso. Me serviu muito, né? Me ajudou muito. Então, os erros vão ser quase zero aqui. Então, conceituando, John Piper fala o seguinte: a expiação é a obra de Deus em Cristo, na cruz, pela qual Ele completou a obra de sua vida perfeitamente justa, cancelou a dívida de nosso pecado, satisfez a ira santa de Deus contra nós e ganhou para nós todos os benefícios da salvação. Vou repetir, só nesse conceito praticamente a gente podia encerrar aqui e ir embora, porque diz tudo o que é a obra, né, de Cristo na cruz, a expiação limitada. Vou repetir, a expiação é a obra de Deus em Cristo, na cruz, pela qual Ele completou a obra de sua vida perfeitamente justa, cancelou a dívida de nosso pecado, satisfez a ira santa de Deus contra nós e ganhou para nós todos os benefícios da salvação. Um resumo fantástico de tudo que Deus fez na cruz por nós. Vamos ler Romanos 3, de 23 a 26. Romanos capítulo 3, de 23 a 26. Diz assim: pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Deus o propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a tolerância de Deus, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, John Piper conceitua a expiação de Cristo
trazendo todos esses benefícios e respondendo a todas as exigências que nos diz o texto aqui em Romanos. Romanos diz que nós pecamos, né? E nós fomos destituídos, afastados, perdemos a graça de Deus, né? Quando Ele nos criou a sua imagem e semelhança. E isso nos trouxe essa condição de afastados da graça de Deus, afastados da obra, da presença de Deus, do benefício de que é ser perfeitamente justo, para que pudéssemos então ter uma relação perfeita com Deus. Quando pecamos, nós cometemos uma injustiça, nos afastamos de Deus. Então, quando Cristo na cruz, lá, Deus, a sua obra em Cristo, Ele completou a obra de Cristo perfeitamente, uma vida perfeita durante o tempo em que Ele viveu. Isso, seu sangue expiado lá na cruz, Ele cancelou a dívida do nosso pecado. Quando Adão e Eva pecaram, nos trouxe sobre nós o nosso DNA, que éramos representados por Ele, também pecado. E todos nós pecamos. Nenhum seria capaz de viver uma vida justa, plena, como Cristo viveu. A Bíblia nos fala que nós também tínhamos sobre nós uma dívida. Foi colocado para nós essa dívida por causa do pecado. Então, havia lá e precisava ser cancelada essa dívida. Como isso poderia ser feito? Só com o sangue de um justo. Sem a remissão, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Então, era preciso que um justo padecesse por todos os injustos, ou por todos aqueles que viriam crer na justiça de Deus revelada em Cristo Jesus. Quando John Piper responde dessa maneira, ele diz que isso satisfez a ira de Deus. Deus é um Deus santo, meus irmãos. E Deus não compactua com a realidade de pecado. Deus não pode viver no mesmo ambiente em que há pecado. Deus não se relaciona com o pecado. Então, essa ira santa de Deus está sobre todo homem que não confessa a Cristo como seu Senhor. Era preciso ser aplacada essa ira que também estava sobre todos nós aqui, através da salvação em Cristo. É o que eu falei. É como se Cristo, fazendo uma analogia, Cristo está entre nós e Deus. Deus nos olha a mim, ao irmão Davi, a todos nós, através da obediência de Cristo, meus irmãos. Por causa de um homem que desobedeceu, veio o pecado sobre todos. Mas por causa da obediência de um, a salvação veio a todos. A Cristo nos possibilitou isso, meus irmãos. Então havia essa dívida, esse escrito de dívida, havia uma ira de Deus por causa do pecado, e somente pela expiação do sangue de um justo poderia ser tirado isso que estava sobre nós. Queridos, Deus que nós a quem servimos é um Deus santo, é um Deus justo. E sendo um Deus justo, não poderia deixar impune os pecados cometidos, como se isso fosse algo banal. O pecado é um insulto contra a glória, contra o valor da glória de Deus. Assim como a glória é infinita, o pecado também é infinitamente ultrajante contra Deus. Diretamente proporcional, né? O pecado afrontou um Deus que é santo e infinito, eterno. E esta afronta, enquanto o sangue de Cristo não lavar a vida de um pecador, ele está ultrajando a santidade de Deus. Ele é um agressor em relação à santidade de Deus. Então, veja como isso é tão sério. Às vezes nós não consideramos, ou muitas vezes nós não consideramos o quanto o pecado é uma coisa abominável para Deus. Quando nós não entendemos essa afronta à glória de Deus, que isto é infinitamente ultrajante contra Deus, nós não consideramos o valor da cruz de Cristo. Quando nós recebemos um presente e a pessoa nos dá esse presente,
Nós muitas vezes não consideramos ou nem pensamos o quanto custou para essa pessoa comprar um objeto para nos dar. Nós simplesmente recebemos, mas às vezes não consideramos esse preço. E às vezes o presente que você recebe é muito caro, custou muito caro. Mas como você pode dar valor? É quando você percebe o que está por trás, o que veio antes para tornar aquilo tão valioso, né? Então, quando nós não consideramos que a nossa vida diante de Deus é algo que deve ser vivido em santidade, uma vida separada para um propósito que Deus estabeleceu, que é para a sua glória, para servi-lo, para amar o teu próximo, servir o teu próximo, para cuidar de toda a criação que ele deixou. Quando nós não entendemos essa tríade que Deus estabeleceu para nós, nós não consideramos que quando o nosso pecado é ultrajante diante de Deus. E às vezes podemos até viver de uma maneira banal, se nós não pensarmos dessa forma. O pecado é ultrajante, meu irmão, infinitamente ultrajante contra Deus. Portanto, nós precisamos considerar isso seriamente nas nossas vidas. Pensar que a nossa vida deve ser para o Senhor, para a sua glória, uma vida de santidade, uma vida em louvor ao Senhor. O que Cristo realizou realmente na cruz em favor daqueles pelos quais ele morreu está ligado à natureza dessa expiação. Vou fazer duas perguntas para nós. O que você acha? Você acha que Cristo morreu da mesma maneira por todos os seres humanos? Você acha que Cristo morreu da mesma maneira por todos os seres humanos? Segunda pergunta. Você acha que Cristo morreu de maneira específica por aqueles que realmente creem? No primeiro caso, quando o entendimento é que Cristo morreu por todos os seres humanos, a morte de Cristo não garantiu decisivamente a salvação de ninguém. Possibilitou a salvação a todos os homens. Dessa forma, a expiação de Cristo configura-se não suficiente, exigindo algo mais, a vontade humana. Quando a gente diz que a expiação é eficaz, significa que ela é única, suficiente. Somente ela é capaz de salvar e perdoar o homem. Eficaz significa isso, que não precisa de uma outra coisa. Só que a expiação de Cristo, ela além de eficaz, ela tem que ser suficiente. E ela é suficiente para aqueles que creem. Quando você pensa que Cristo morreu por todos, você apenas pensa que Cristo possibilitou a salvação a todos os homens. E é muito diferente. O que acontece então nesse caso, quando pensamos que Cristo morreu por todos? Quando pensamos que Cristo apenas possibilitou a salvação de todos os homens? Nesse caso, Cristo não removeu a sentença de morte. Lembra que nós falamos no início? Todos pecaram e foram destituídos. O pecado trouxe a morte, trouxe separação diante de Deus. Então, destituídos da glória, estamos perdidos, porque não temos a glória de Deus. O homem sem Cristo é um homem perdido, é um homem sentenciado à morte eterna. Então, quando se pensa, quando se instrui, ou quando as pessoas aprendem que Cristo morreu de maneira igual para todos os seres humanos, nós estamos também replicando que a morte de Cristo não removeu a sentença de morte que estava para os homens. Isto também acontece no segundo caso, não garantiu vida nova a ninguém. Porque quando se pensa que ele morreu e para todos e apenas abriu a possibilidade, seu Davi, significa que ela não é eficaz. Eficaz significa que não precisa de outra coisa a não ser o próprio sangue de Cristo para salvar. Nesse caso, nós estamos pensando que o sangue de Cristo precisa também da vontade humana para tornar salvação uma realidade eterna na vida de um ser humano. Então, dessa forma,
Pensa-se que Cristo não removeu a sentença de morte e nem garantiu uma vida nova, uma vida eterna com Ele. Dentro dessa forma de ver, de pensar, a expiação criou a possibilidade da salvação dependente da fé, que seria provida pela própria pessoa. Ou seja, a fé e o arrependimento não são dons de Deus, comprados por seu sangue, para pecadores específicos, mas em vez disso, são atos de alguns pecadores que tornam o sangue funcional para eles. Vou explicar. Quando a gente pensa que a morte e a expiação de Cristo apenas possibilitou a salvação, e que a gente entende que isso depende não só do sangue de Cristo, mas também da vontade humana, nos leva a crer que o sangue de Cristo só será suficiente se alguns destes atos tornam o sangue de Cristo funcional ou suficiente. Ou seja, haverá a participação do homem na salvação. Nós temos aprendido, meus irmãos, que a fé reformada nos leva ao entendimento que a salvação é um ato exclusivo de Deus, unicamente de Deus. A gente chama isso de monergismo, vocês vão ouvir essa palavra em algum lugar. Então, a ação é de Deus. A Bíblia nos diz que nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. Mortos não têm vontade, não têm capacidade para isso. Até mesmo nós perdemos o próprio livre-arbítrio, porque o livre-arbítrio está numa condição que agora somente Deus tem, de ver todas as coisas, analisar todas as coisas, ter uma mente santa, pura, capaz de ver antes e depois o que está à direita e o que está à esquerda. Nós não temos isso. Nós sempre somos movidos por alguma ação que pode ser até contrário ao que nós queremos, mas nós seguimos esse curso. A Bíblia diz que o homem sem Deus age segundo o curso natural deste mundo. E o que nós temos aprendido também aqui é que o mundo anda cada vez mais numa direção distante de Deus. Nós temos visto na nossa sociedade que o homem cada vez mais afronta a santidade de Deus, o homem não tem prazer na lei de Deus, o homem, pelo contrário, o homem natural, todos os dias questiona os decretos eternos de Deus. O que se tem produzido nessa sociedade é isso, meus irmãos. Vocês estão vendo cada dia mais isso se tornar escancarado mesmo, sabe? Afronta contra o que Deus criou, o propósito de Deus para a vida humana. Não preciso citar o que nós estamos vivendo, mas isso é um reflexo de cada vez mais o homem que não tem a Deus se distancia dele. Nós temos então aprendido que, como eu falei, que a salvação é um ato exclusivo de Deus por meio da graça irresistível. E nós aprendemos então na primeira lição que a graça irresistível é o ato de bondade de Deus imerecido que alcança o homem perdido, vence aquela possibilidade inicial que a gente falou de que ele resiste à salvação, porque é um coração em rebeldia, mas Deus vence essa rebeldia e torna este coração um novo coração, um coração obediente, um coração que tem prazer de meditar na lei do Senhor. Então, temos aprendido então que isso é a salvação, um ato exclusivo de Deus por meio da graça irresistível. O novo nascimento, o chamado eficaz e o dom do arrependimento são atos dessa graça irresistível, que é o favor imerecido comprado pelo sangue de Cristo. Vimos isso, né? Que o chamado de Deus, ele é eficaz. Nós entendemos que pelo sangue de Cristo nós temos um novo nascimento, porque nós estávamos mortos em nossos delitos e nós iríamos morrer eternamente, né? Se não fosse comprado por este sangue que foi derramado, vertido lá na cruz. O sangue de Cristo comprou, meus irmãos, a nossa salvação, comprou a nossa liberdade do império das trevas, nos livrou da escravidão de pecados. Então, todos esses atos temos em Cristo, que adquiriu com seu sangue sua justiça. Todavia,
isso significa que ele não os adquiriu da mesma maneira para todos. Se assim fosse, todos seriam nascidos de novo, seriam chamados eficazmente e recebiam o dom do arrependimento. É o que nós iniciamos falando. Isso abriria uma porta da possibilidade. Então, se fosse dessa maneira, todos seriam nascidos de novo. Todos teriam esse arrependimento. Todos viveriam uma vida nova, eterna. E não é o caso. Não é o caso. Nós temos visto isso. Quantas pessoas afrontam a Deus e deliberadamente o homem não quer a salvação, meus irmãos. Isso é a realidade humana. Nenhum ser humano quer a salvação em Cristo. Não quer. O que acontece nas nossas vidas, o que aconteceu na minha vida, na vida de vocês, por obra e graça somente de Deus em Cristo na cruz. Foi Ele que nos alcançou. Nós queríamos era andar distante dele. A Bíblia diz que os filhos das trevas não querem andar na luz. Por quê? Porque a luz revela seus atos pecaminosos. Queridos, sendo assim, nossa experiência pessoal, pense nisso. Pense agora. Você crer que Cristo obteve decisivamente para você o chamado, a vida e o arrependimento que tens agora? Você crê decisivamente que o teu chamado, a tua vida e o arrependimento que tu tens em tua vida, isso é uma obra de Cristo? Ou tu entendes que tudo isso você mesmo adquiriu e que Cristo, quando conquistou, você já o tinha? Como seria isso, meus irmãos? Há pessoas que acham que são bondosas. Há pessoas que acham que pelos seus atos de cuidar de pessoas, de fazer qualquer coisa, reivindica para si a salvação. Tem pessoas que dizem que eu não preciso de Cristo para ser salvo. A minha vida é boa. Eu nunca desejei o mal de ninguém. Eu nunca peguei uma arma na mão. Eu nunca fiz mal para ninguém. Eu mereço. Há um ditado que diz assim: eu mereço, afinal de contas eu também sou filho de Deus. Não é verdade? Isso a gente não vê esse ditado há quantos anos? Mas a Bíblia diz o quê? Mas a todos quanto creram, dê-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O problema é que a sociedade acha, o homem natural sem Cristo, acha que ele tem a condição de reivindicar para si, se auto-justificar. Então, na sua experiência humana, você acha mesmo que foi Cristo que conquistou lá na cruz o teu arrependimento, a tua vida nova, fé? Ou você acha que isso tu és capaz de produzir em ti mesmo, pelos teus bons pensamentos, pela sua vontade de querer fazer o bem, de você achar que nunca fez mal? Bom, quando Cristo morreu na cruz, isso ele fez para todos os homens, né? Para todos os homens, a morte de Cristo é o fundamento para a oferta gratuita do Evangelho. Nós temos em João 3,16 diz, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. O João 3,16 diz para que todo aquele que nele crê. Certa vez eu conversando com uma pessoa, um amigo, eu disse para ele sobre essa expiação limitada. Ele ficou assim, quase que revoltado comigo quando eu falei sobre isso. Porque ele entendia que Cristo tinha morrido por todos, de fato. E haveria essa possibilidade, Cristo abriu uma possibilidade para que aquele que quisesse seria salvo. Como se a vontade humana tivesse a capacidade de interagir com o que Cristo fez na cruz. Irmãos, não tem muito distante de nós, pessoas próximas a nós, crentes, entendem que no ato de salvar o homem tem uma pequena participação. Ainda que seja pequena, ele tem uma participação. Contudo, a palavra de Deus nos ensina que isso é um ato exclusivo de Deus.
Isso precisa estar claro na nossa mente, meus irmãos, porque senão nós estaremos ensinando uma coisa errada para as pessoas, como se nós tivéssemos capacidade de dizer sim para Cristo ou dizer não. Quando nós entendemos que a graça é algo irresistível, é porque somente pela ação de Deus é capaz de vencer a rejeição que há no nosso coração em relação a Deus. E a expiação, Cristo morreu por todos aqueles que o Pai havia já preparado para eles. O Senhor Jesus Cristo disse que ninguém vem ao Pai senão por mim. É específico, meus irmãos. Somente aqueles que creram. Romanos vai falar, se com tua boca confessares e se em teu coração creres, terás a salvação. É preciso que nós verbalizemos isso, meus irmãos. E é preciso que nós ensinemos isso, que havia uma conta que nós temos que pagar, que havia uma afronta contra Deus e por causa dessa afronta, que era o pecado, havia a ira de Deus estar sobre todos os homens. E Deus não vai deixar impune, meus irmãos. Não. Essa conta vai ser paga. Quando o Senhor falou, quando Adão e Eva pecaram, o Senhor ali estabeleceu também que o homem ali teria que pagar por causa disso, porque desobedeceu a uma ordem do Senhor, meus irmãos. Cristo morreu para prover uma oferta de perdão totalmente confiável e válida, para que todo aquele que confiar em Cristo, sem exceção, seja salvo. Mas é preciso o quê? Que a graça alcance o coração, que a graça de Cristo promova em nosso coração a capacidade de arrependimento, até arrependimento, fé, tudo foram comprados pelo sangue de Cristo. Quando nós temos aquele pensamento inicial que eu falei, de que isso aqui é para todos, teria que a graça alcançar todos os corações, fazer com que todos os corações se arrependessem. E isso só é possível quando a graça de Deus mostra ao coração do homem, confronta o coração do homem, esse homem vê seus pecados e ele, arrependido, confessa a Cristo como Salvador. Mas o certo é que nem todos serão salvos, porque muitos hoje rejeitam o Evangelho, meus irmãos. O Evangelho é pregado, Cristo é oferecido a todos, é oferecido sem restrição. Ele não é pregado só a um ou para um grupo. Não, nós temos que pregar a todos de maneira sem restrição. Aquilo que eu falei logo no estudo. A salvação é inclusiva, mas ela é exclusiva. Lembra disso? É inclusiva porque pessoas no mundo todo, Deus tem provido alguém para pregar o Evangelho, para que as pessoas possam conhecer o Evangelho. E Deus está salvando pessoas em todas as línguas, raças e nações, como nós sabemos que lá no Apocalipse nós temos aprendido que um dia, diante do Cordeiro, pessoas de todas as nações, de línguas, vão estar diante do Cordeiro, dizendo santo, 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 cantando para a glória do Senhor. Mas não serão todos que estarão nesse dia. Muitos estarão no inferno. Muitos estarão no inferno por quê? Porque não creram na oferta que Cristo, que é Cristo, né? O convite do Evangelho precisa ser feito a todas as pessoas. Isto está claro na palavra de Deus. E em Mateus 28,15, nos fala dessa grande comissão, dessa responsabilidade, que todos nós temos que pregar o Evangelho, fazer discípulos em todas as nações. Nós não sabemos o que a gente vai depois estudar um pouquinho mais sobre eleição, quem são aqueles que o Senhor já preparou. Cabe a cada um de nós pregar o Evangelho, pregar Cristo como Senhor, Cristo como nosso Salvador, que somente pelo derramamento do sangue de um justo, que é Jesus Cristo, há remissão de pecados, há condição verdadeira, eficaz de ser uma pessoa salva dos teus pecados e delitos, somente isso.
De maneira muito sucinta, isso é expiação eficaz. Ela é única e exclusiva, não há necessidade de mais nada. Não é a vontade humana, é simplesmente o sangue de Cristo. Quem nos alcança é a graça irresistível. Quem nos tira do império das trevas? Somente Cristo, meus irmãos. Somente Cristo. E é dentro dessa sequência que nós estamos trabalhando, lógica, onde havia de fato o homem natural em pecado, que nos trouxe a depravação e destruição dessa imagem e semelhança de Deus, mas a graça irresistível de Cristo nos alcançou, nos trouxe para o reino do Filho do seu amor e nos mostrou que somente pelo sangue de Cristo isso é possível. Não há outro caminho. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Não há outra possibilidade. Cristo é a única possibilidade. Cristo é o único capaz de salvar. Expiação limitada é isso, meus irmãos. É a obra de Deus em Cristo, na cruz, pela qual Ele completou a obra da sua vida perfeitamente justa. Cancelou a dívida de nosso pecado, satisfez a ira santa de Deus contra nós e ganhou para nós todos os benefícios da salvação. E os benefícios da salvação são inúmeros. Pastor Madison depois fala para todos nós quais são os benefícios da salvação. Muitos, meus irmãos. Muitos que a gente nem sabe ainda, mas saberemos na eternidade. Como o Senhor garantiu pela sua morte expiatória e sua ressurreição. E nos garantiu isso junto. Arrependimento, fé, salvação, dentre tantas coisas. Certo?